Calypso. Mexe, menina, vamos mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, vamos mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Ala, mandioca, espreme no tipiti. Separa a tapioca, apara meu tucupi. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Prepara meu tacacá, gostoso. Oi, mexe, menina, vamos mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Vamos mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. E mexe, rebola. E mexe, gostoso bem. E mexe, rebola. Calypso! De pontas e pedras na ilha do Marajó, lá onde a gente faz sucesso com carimbó. Somos de pontas e pedras na ilha do Marajó, lá onde a gente faz sucesso. É carimbó pra lá, é carimbó pra cá. É carimbó e pontas e pedras, é carimbó de Belém do Pará. É carimbó pra lá, é carimbó pra cá. É carimbó e ponta de pedras, é carimbó de Belém. Cadê o grito da galera? Fala, gente! Voltamos a apresentar Alepa Notícia, na sua Alepa FM 101.5. Muito bom dia para você, sintonizado aqui na sua Rádio Alepa 101.5 FM. Agora são 10 horas e 5 minutos. Na manhã desta segunda-feira, dia 24 de novembro, aqui diretamente do Palácio Cabanagem. Hoje em Belém, 29 graus, o clima é nublado. As previsões indicam que tudo deve terminar em muita chuva dentro de algumas horas. A máxima prevista é de 32 graus, com a mínima de 24 graus. A gente está voltando hoje aqui para o nosso estúdio da Rádio Alepa, né? Depois de uma pequena incursão ali pela Green Zone da COP30, onde nós tivemos o nosso painel, o nosso stand da Alepa, por onde foram apresentados diversos painéis, trazendo os mais variados assuntos que vão desde os assuntos de produção legislativa aqui da casa até a luta do nosso povo que vive no interior, que vive no campo, que sofre de mazelas advindas das mudanças climáticas. E também tivemos aí nesse stand da Alepa a cessão do espaço para que outras assembleias do país pudessem também trazer debates para a Green Zone. Então foi um momento muito enriquecedor para quem pôde ir até o Parque da Cidade nessa COP30 que já é história, né? Já passou. Agora é apenas história e foi histórica para o povo, para a cidade e, claro, para o Brasil, com todos os seus acontecimentos. É claro, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer, digamos assim, alguns... como é que chama, Aldeci, quando a gente dá aquela revisitada no passado? Tipo não era uma retrospectiva que eu queria falar, porque retrospectiva já é muito batido, mas tipo uma retrospectiva de momentos importantes lá da nossa COP, em particular do nosso stand da Alepa. Claro que a gente também vai trazer... Olha, temos aqui visita também. Claro que a gente vai trazer também a participação da nossa Verônica, que esteve nos colaborando com a rádio nos últimos dias. Então a gente começa hoje, essa segunda-feira, trazendo um bate-papo muito especial que eu e Raina Alex batemos com a deputada Maria do Carmo, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa. A deputada esteve apresentando vários painéis nas últimas 2 semanas que falam sobre desde os trabalhos da Comissão do Meio Ambiente, que é uma das pautas defendidas pela deputada, como também a luta das mulheres, né, nessa batalha pela justiça climática. A deputada esteve falou também sobre mineração, então a deputada esteve lá muito assiduamente durante essas 2 últimas semanas. A gente fica agora com esse bate-papo com a Raina e a deputada Maria do Carmo. Vamos ouvir.
A gente está aqui com a deputada Maria do Carmo, que está super envolvida nesses painéis e tem trazido uma perspectiva nova sobre como cuidar da Amazônia em diversos segmentos. A gente já teve a oportunidade, né, deputada, de falar sobre outros painéis, mas vamos falar do dia de hoje. O que a gente vai trazer para as pessoas que estão acompanhando a gente agora? Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre a pesca, né? Principalmente ali na região do Baixo Amazonas, aonde nós sabemos que as consequências das mudanças climáticas têm sido dramáticas lá, porque aumenta a temperatura da água e nós temos mortandade de peixes todos os anos. Então é necessário o envolvimento de acordos de pesca. O Estado do Pará, o governo, tem que assinar acordo de pesca no sentido de ver como melhorar a temperatura da água e assim melhorar a produção do peixe e assim você realmente não deixar faltar na mesa do paraense e principalmente do pessoal que mora nos territórios, nas comunidades mais afastadas. A única coisa que eles têm rapidamente que é o peixe, né? Então tem sido assim, todos os anos a gente percebe que cada vez mais está agravando. Então, ou se assina acordos de pesca, que o governo do estado possa ajudar essas comunidades a reagir perante as dificuldades climáticas que eles vivenciam todos os anos, ou nós vamos ter gravíssimos problemas no abastecimento da mesa do nosso paraense, numa cultura nossa que é o peixe. Então, precisa ser feito, precisa ter esses cuidados, precisa ter peixes, a produção de peixes o ano inteiro, tem que conversar e ver como é que é possível, não cativeiro, porque tem também o pescado de cativeiro que a gente acompanha, mas não, a sustentabilidade. Por exemplo, o pirarucu que nós comemos lá, ele vem de projetos de sustentabilidade, sustentáveis, né, com relação ao nosso pirarucu. Então, isso precisa ser feito em todas as outras espécies de peixe e a gente precisa avançar na questão do respeito ao defeso. Então, a nossa conversa hoje aqui começa com a questão da pesca. Depois, nós teremos um painel, uma roda de conversa. Na verdade, esses assuntos não é mais a Comissão de Meio Ambiente, eu apenas fomentei a participação dessas pessoas, mas nós teremos aqui também um debate sobre o desenvolvimento econômico e social da Sudan e o que a Sudan, como agência de desenvolvimento, pode fazer no sentido de ajudar também a Amazônia e os amazônidas a terem projetos que sejam sustentáveis e que sejam projetos que impactem também daqui para lá essa questão das mudanças climáticas. A gente tem que enfrentar as mudanças climáticas com planejamento, com inteligência, com conhecimento, né? Porque senão a Amazônia vai ter problemas gravíssimos. Aliás, já estamos tendo. Então, tem que ver quais são, em que áreas pode haver investimentos aqui na Amazônia e o que fazer para que esses investimentos não sejam impactados pelo aumento da temperatura e pelas mudanças climáticas que nós estamos vivendo e também os desastres ambientais que aqui na Amazônia eles tornam uma proporção muito maior. Tudo aqui é muito superlativo. Então, uma chuva é uma chuva enorme. Sim. Uma ventania é uma super ventania, né? Então, uma cheia é devastadora. Então, assim, tudo isso é muito superlativo aqui. Então, nós também precisamos ter reação, né, com planejamento que também possa fazer frente a todos esses impactos. E vamos terminar hoje o dia com uma conversa com os alunos da UFOPA sobre qualidade do ar. Eles têm um projeto, olha lá só, é a ciência, né, junto com os nossos conhecimentos ancestrais. Eles têm um projeto que, de uma forma simples, eles conseguem passar como está o nosso clima. Ano passado, eles, antes da gente vivenciar aqueles tempos horríveis de muita fumaça lá em Santarém, eles já sabiam que aquilo ia acontecer. Então, foi assim, impressionante isso. E é um projeto que custa menos de R$1 milhão, né? E que esses meninos e os professores estão envolvidos. Então, são os cuidadores do ar, que nós vamos ter a possibilidade de ouvi-los no final do dia. Ai, que legal, gente. Um projeto realmente incrível. A senhora me dá licença dessa compilação? Por que eu estou pedindo licença para a deputada? Esse é um material desenvolvido pela Assembleia Legislativa, a deputada Maria do Carmo muito envolvida em todas essas questões, porque aqui nós temos um geral
justamente de leis sobre o meio ambiente que a Assembleia Legislativa, né, deputada, debruçou tempo, estrategicamente pensando em como realmente fazer de maneira prática essas mudanças. Talvez você que esteja acompanhando a gente aqui na TV e no rádio não tenha noção do trabalho que a Assembleia faz no que diz respeito ao clima e meio ambiente. Eu aproveito esse espaço para a gente falar sobre isso, deputada. A Assembleia Legislativa ela deve ser um instrumento de ajuda no combate às mudanças climáticas e no avanço da temperatura da Terra. Em que sentido? Nós somos legisladores, então a gente precisa criar leis, aprovar leis que ajudem o governador a fazer um arcabouço legal de ações que precisam ser tomadas, principalmente de comando e controle no Estado. O Estado precisa fiscalizar, precisa controlar, e para isso precisa de lei. E nós, deputados, que legislamos nesse sentido. Porque, veja bem, ano passado o governador tomou a decisão de que esse ano nós não teríamos queimada. O que ele fez? Ele reforçou a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Nós criamos leis na Assembleia que deram para eles poder de fiscalização, poder de controle, né? Várias formas de denunciar que a gente estava praticando queimada. Fazendo a diferença. Fazendo a diferença. E esse ano nós não tivemos queimada. Nós não tivemos queimada, nós não tivemos fumaça. Foi feito um trabalho de conscientização nas escolas, por lei. Nós aprovamos lei que os bombeiros foram para dentro da escola, para dentro das comunidades, para fazer capacitação, qualificação. Nós aumentamos o número de brigadistas, nós fizemos convênio com o 8º BEC, que é o Batalhão de Engenharia e Construção, que é do Exército. Então foi feito parceria com a Aeronáutica, com tudo. Enfim, teve uma série de ações que o governador colocou em prática e que precisava de lei que nós aprovamos. Então isso é fundamental. Se o governo do Estado consegue hoje controlar e deixar o Estado do Pará como o Estado que menos desmatou, que menos teve queimada, que menos jogou gás carbônico na atmosfera, né? Agora, por exemplo, ele tirou o dinheiro do IPVA de carros elétricos até R$150 mil. Precisa de lei para isso. Então, a Assembleia Legislativa, ela dá o suporte legal para que o governador tome providências no sentido de tornar o Estado do Pará um dos estados que melhor responde nas questões ambientais. Essa legislação é uma das mais modernas do Brasil, estão aqui. Nós podemos servir de referência para outros estados poderem fazer a mesma coisa para que eles protejam seus próprios biomas, porque nós aqui protegemos o nosso bioma, que é a Amazônia, mas o Cerrado precisa ser protegido, a Mata Atlântica precisa ser protegida, o semiárido, né, no Nordeste precisa ser protegido. Então, para isso é necessário uma série de leis para dar para o governador o poder para tomar essas providências. E o governo só pode fazer isso se a Assembleia Legislativa concordar. De vez em quando tem polêmica, né? Quando chega no agronegócio, quando chega nas terras indígenas, mas nós precisamos de diálogo. Faz parte, né? Faz parte. Um estado do tamanho do estado do Pará, que é um estado dentro de vários estados, de vários países da Europa, cabe aqui dentro, e nós temos diversidade de base econômica, diversidade de povos e tudo, então tem interesses. O governador taxou o agronegócio, eles reagiram, né? Mas deixou lá a taxação caso eles não sejam um agronegócio sustentável. Pode ter agronegócio no Pará e eu sou a favor disso porque isso traz divisa, recursos para o Estado e para o país. Mas é necessário que seja um agronegócio sustentável. A mineração tem que ser sustentável e a gente já discutiu isso aqui. Né? O garimpo não pode ser ilegal. Garimpo ilegal a gente tem que combater sempre. Então, isso precisa de lei. E agora, o mais importante, nós precisamos ter uma legislação que faça com que ajude o governo federal a cumprir as metas que ele está assinando hoje, ali na Blue Zone. Né? Ali nós estamos nos comprometendo a diminuir a emissão de gás, nós estamos nos comprometendo para diminuir a utilização dos combustíveis fósseis. Eu não sei como é que vai ser, porque nós vamos precisar explorar petróleo aqui na foz do Amazonas, porque nós só temos sustentabilidade energética até 2030. De 2030 adiante, ou a gente tem de onde tirar, ou o Brasil vai colapsar com relação à produção de energia. Talvez por isso seja necessário que a gente
dialogue e converse com a população como fazer uma exploração de combustíveis fósseis. Aqui a gente está discutindo a não utilização de combustíveis fósseis. E o Pará vai precisar usar, talvez. Como é que vai ser feito isso? Com muito diálogo, com muita resiliência, mas também principalmente com muita compensação e mitigação, só assim, né? Porque a gente precisa incluir os povos, precisa incluir a pesca, que vai ser uma das mais atingidas se isso acontecer. Não estou aqui emitindo ainda a minha opinião, porque eu ainda não formei opinião, mas eu sei que é necessário que o Brasil tenha formas de produção de energia, porque senão a gente vai colapsar daqui a 5, 10 anos no máximo, tá? Então tem que ver como é que faz isso. Então tudo isso, a Assembleia Legislativa é importante para a Assembleia Legislativa. E além disso, a gente tem que fiscalizar os recursos que estão vindo para o Brasil e para o Pará, e a gente precisa ver se esses recursos, que agora dos fundos, né, só o fundo de florestas são mais de R$1 bilhão. Esse dinheiro vem para cá para salvar a nossa floresta, que é a Amazônia. Como é que vai ser usado esse dinheiro? Nós precisamos ter controle nisso, né? Fiscalização. E quem faz isso? Deputado, Poder Executivo e Assembleia Legislativa. Deputada, falando em fiscalização, o uso das redes sociais como meio de conscientização no cuidado ao clima. A senhora, como uma deputada antenada, como a senhora avalia o uso de ferramentas como essas, não só no combate aos climas ambientais, como também no apontamento de soluções para o clima? Olha, quando eu fui prefeita de Santarém, lá nós tínhamos uma matéria para as nossas crianças do ensino fundamental, que era filosofia. Todo mundo dizia filosofia, sim, nossas crianças, eles precisam crescer conhecendo a importância da filosofia. E naquela época, eu já dizia que nós tínhamos que ter alguma coisa relacionada a como ensinar nossas crianças a usar a internet e as ferramentas que possam vir. Eu saí da prefeitura, tentei voltar há 4 anos atrás, em 2020, no meu plano de governo de 2020 tinha, no contraturno, uma disciplina que era para ensinar os meninos a utilizarem a internet de forma positiva. E todos os instrumentos que hoje nós temos na internet, como a inteligência artificial, como é que as crianças veem isso? Como é que os adolescentes veem isso? A gente tem que começar a ensinar na escola. Agora. Quando a família não consegue, porque às vezes o pai e a mãe nem entendem. Eu, por exemplo, sou quase uma analfabeta digital. Eu, Maria do Carmo, deputada. Até porque eu tenho quem faça, vocês no caso, sim, né, que nos ajudam. Mas a maioria das famílias também não tem dentro de casa. Sim, então, verdade. como é que eles podem passar um conhecimento e uma concepção para os filhos se eles não têm? A escola tem que cumprir esse papel. Então, na escola, eles têm que ter essa conscientização da utilização da internet, da tecnologia, das ferramentas sociais para o bem, para o seu crescimento pessoal, né? Combater, como é que se combate fake news, como é que se combate os crimes que se comete na internet. A Polícia Civil tem que estar mais antenada. Dentro da escola tem que ter pessoas que, infelizmente, tem que ver o que o menino está vendo dentro de casa, na Deep Web e tudo mais, porque a gente precisa trabalhar a questão do suicídio, a questão das péssimas influências, das doenças mentais que a gente acaba vendo, né, dentro da escola e tudo mais. Então, tudo isso eu acho que a família precisa ter essa conscientização, mas também é necessário que a escola corresponda a essas expectativas. Aí então a deputada Maria do Carmo, presidente da Comissão de Meio Ambiente, que esteve na COP no nosso estande da Alepa apresentando estes temas. Claro que esse foi apenas um dos dias que a deputada Maria do Carmo figurou por lá com debates. A gente vai passar a semana toda trazendo essas saudades, vamos dizer assim, já da Green Zone, da COP30, que passou tão rápido, mas já deixou um legado impressionante, não só para o povo de Belém, como também para a cidade. E comigo aqui agora, alguém que também nos últimos dias respirou, né, vamos dizer assim, a Green Zone lá comigo, Sandro Santos. Sandro, bom dia para você. Bom dia, Rafael. Bom dia, querido Aldeci. Bom dia ao nosso Gabriel, que está em viagem para Breves, né? E bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio
Alepa. Exatamente, Sandro Santos. O nosso Gabriel Oliveira, nesse momento, está a caminho de Breves, pegando aquela lancha. Como é que chama a lancha que vai pro Marajó? Tem um nome, né? Tem um... É catamarã? É catamarã, eu acho que é a lancha rápida. É catamarã que chama? O catamarã é aquele barco que tem as duas abas assim, né? Que dá um pouco mais de sustentabilidade. O Gabriel Oliveira que está indo pela primeira vez. Estão falando que é lancha rápida, né? Mas são 200 lugares, se eu não me engano. Então é espaçosa, né? O Gabriel que está indo pela primeira vez para Breves, pegou até uma sorte que não pegou a viagem de barco, né? Que são 12 horas. Tá tendo a possibilidade de ir de lancha rápida, que são apenas 6 horinhas ali, dá para ir. Quem gosta, quem consegue cochilar em viagem assim, dá para tirar um soninho. Eu não consigo, Sandro. O que a gente pode falar, né, que ele está indo para a Alepa itinerante, que vai acontecer amanhã em Breves, né? São os nossos deputados indo até o Marajó para fazer a sessão plenária de lá, uma audiência pública, né, para ouvir a população, os anseios da população do Marajó todo, porque não deve ser só as pessoas de Breves, né? O nosso departamento também de saúde e bem-estar, o nosso CAC também está indo para lá, que é o nosso atendimento ao cidadão, que faz vão para tirar, na verdade, as identidades das pessoas que precisam, para certidão de óbito, certidão de nascimento, todo esse processo de cidadania que a Alepa está levando para lá, para atender também a população, para quem precisa de um atendimento psicológico, atendimento médico. Nós estamos também disponibilizando lá em Breves. Amanhã vai ter todo esse tratamento à população de Breves, né? Então amanhã o Gabriel lá direto, em loco, cobrindo todo esse processo, né, do nosso legislativo. Trazendo informações preciosas para a gente aqui na rádio a partir das 9 horas da manhã. Então, como você disse, vamos ter esses vários eventos, né? É uma caravana de serviços que a Alepa leva para o município de Breves, dessa vez no Marajó. Como você disse, temos a sessão ordinária, né? Que deve ocorrer ali pelo período da tarde, talvez, né? Ali 2 horas. Geralmente, aqui 10 horas da manhã começa a audiência pública, né? Para ouvir a população, e aí é aberto para quem quiser falar das suas demandas. Isso leva um tempo, até porque, como nós disponibilizamos todo esse processo para ir para lá para Breves, então nada mais justo do que escutar todos que tem para falar. E geralmente a nossa sessão ordinária passa a ser pela parte da tarde. E também temos esse evento do CAC com o Debs, que nem sempre acontece no mesmo lugar e também começa um pouquinho mais cedo, importante falar, às né? 8 horas da manhã já começa o atendimento, pode se dirigir ao local e tá lá toda os servidores da Alepa também têm parcerias locais, né, com polícia, delegacia de polícia também, para fazer essa retirada de tirar a identidade, certidão de óbito e tudo mais. Então você que está em Breves, né, ou que está numa localidade próxima do Marajó, que quiser ali tirar a sua segunda via de RG, a segunda, terceira, às vezes até a primeira, Sandro. A gente teve aqui gente do CAC que esteve com a gente dizendo que muitas vezes nessas ações itinerantes, eles te retiraram ali a primeira, às vezes, via de uma identidade de alguém. Então, é realmente um serviço que é necessário e que está aí à disposição da população, dessa vez de Breves, amanhã. Isso é o nosso pós-COP, né, Rafa? Esse é o nosso pós-COP. Pós-COP 30 ficou também hoje. Nós deve estar quase iniciando a nossa sessão solene de 50 anos da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que é a ADESG. Né, uma proposição aí do deputado Fábio Freitas, né, que está reunindo aí não só as pessoas da Marinha, Exército, Aeronáutica, né, que fizeram essa escola superior de guerra, estão todos aí reunidos para comemorar os 50 anos dessa associação. O deputado Fábio Freitas, que também esteve na COP com alguns painéis, levou ali os trabalhos que a CATIC vem realizando, aqui a comissão dele, que é de Agricultura, Terras, Indústria, Comércio e Serviços. CATIC, é difícil, mas a gente tem que, assim que a gente dá algum tempinho aqui, a gente vai gravando, vai decorando, né, Sandro? E Sandro, conta pra gente aí esse período aí da COP, como é que foi pra você essa experiência de trabalhar num evento da ONU, né? Olha, Rafa, uma experiência, sabe, muito importante. Algo que a gente nunca imagina, né? Que Belém pudesse sediar, sediou.
muito trabalho, cansaço, mas aquele cansaço que você chega no final do dia e diz assim, mais um dia vencido, mais um dia que o stand da Alepa estava lotado, todos os dias esteve lotado, trazendo proposições importantes ali. Foram painéis que falaram das mais variadas situações. Teve painel falando do seringueiro, teve painel falando da pesca, vários painéis falando do meio ambiente, que é a nossa conferência falava, né, do que se trata para o nosso futuro, do nosso país e do mundo. Vários painéis falando da questão do meio ambiente, painéis falando também de sustentabilidade. Então, foram várias ações ali no nosso stand da Alepa, não só dos nossos deputados, mas assim, nós atendemos várias pessoas também. A Assembleia Legislativa da Paraíba esteve presente, de Santa Catarina, a União dos Legislativos, que é a Unali, também mandando representantes aqui para falar de vários assuntos. Então, prefeituras do nosso estado, como teve a Prefeitura de Paragominas lá também, falando de algumas situações que eles fizeram lá também voltadas para o clima, mostrando toda a trajetória que fez com que Paragominas saísse era conhecido como Paragombala e agora está uma cidade completamente modelo para essa questão até climática. Então foram várias ações tratadas, vários órgãos ali representados também. Então foi uma experiência muito boa de você ver gente de todo o mundo unido para tratar da questão climática, né? Foi uma sacada da Alepa, né? Abrir esse espaço também, trazer, como você disse, outras assembleias, trazer a Unali também, abrir espaço para prefeituras do interior também. Prefeitura de Belém também pôde levar ali câmaras municipais. A gente sabe que existia ali o Pavilhão Pará, né? Outros municípios também tinham espaço em outros estandes, mas a Alepa teve aí essa sacada porque pôde ali agregar muita coisa interessante, né? O mais importante, Rafa, é que nós podemos ver ali vários projetos interessantes, né? Não só de pessoas ali que são doutores, mas também de alunos dos nossos municípios. Alunos que foram ali premiados, né? A deputada Paula Titã fez um projeto voltado para os alunos e ali nós vimos alunos de Castanhal, alunos de Paraopebas, alunos de outros municípios do nosso estado premiados com projetos muito interessantes voltados para essa questão do clima, da sustentabilidade, do reflorestamento. Então foi muito interessante, uma COP vivida muito boa ali, por mim pelo menos, pude presenciar. Nós tínhamos ali as nossas, não vou dizer secretárias, mas as nossas recepcionistas, uma brasileira e outra nigeriana. Nigeriana, verdade. Isso. E por sinal, Rafa, a nossa nigeriana, ela é médica formada e está fazendo especialização aqui na UFPA de oncologia. Então nós podemos ver as mais variadas pessoas lá e de vários conhecimentos, né? Um grande intercâmbio cultural, né, Sim, Sandra? A gente certeza. andava pelos corredores da Green Zone e ouvia gente falando cada idioma que a gente não conseguia reconhecer. Às vezes, quando fugia ali do inglês, do espanhol, a gente já se perdia um pouquinho, né? E eu pude dizer, Rafa, que eu vivi realmente a Copa porque eu andei nos até o ônibus, é verdade. Conta pra gente. Eu saía de Coraci, né, onde eu moro, pegava o ônibus fácil, porque nós tínhamos que estar com crachá, né? Quem estava com crachá podia pegar os ônibus gratuitamente. Então eu vivi toda essa experiência. Eu via paquistaneses do meu lado. Mas como eu reconheci? Porque tinha a bandeirinha, a gente vai pesquisar e tudo mais, né? Aí escrito Paquistão e tudo mais. Então era gente da Angola. Sentou do meu lado, inclusive, uma pessoa da Guiné-Bissau. Ele era um estudioso de lá, um doutor, que fazia parte do Ministério do Meio Ambiente, e ele é ambientalista, falando, olha, a cidade de vocês muito parecida com a nossa cidade, porque as plantas que vocês têm aqui, nós temos também lá. Então, um conhecimento ali vasto, sabe, de culturas, de ver que nosso estado, nossa Belém foi bem cuidada, e eles falando bem também de Belém, não só aquelas pessoas
de fora que queriam denegrir a nossa imagem, mas as pessoas que estavam vivendo a Copa e falando bem, entendeu? Sandro, gente falando mal e torcendo contra sempre vai ter, né? Isso é uma máxima que, inclusive, todo mundo diz que não existe unanimidade, né? Toda unanimidade como é que chama? É burra, né? Burra, fala, ou coisa do tipo. Então, ou seja, sempre vai ter alguém ali que vai torcer contra, que vai querer que aconteça, sei lá, uma coisa que pode até ser prejudicial à vida de alguém. Faz a gente ser melhor, fazer melhor. Claro, buscar ser a perfeição ainda mais, né? Isso, a gente não chega na perfeição, mas a gente busca chegar próximo dela, né? Então, Sandro viveu aí intensamente as 2 últimas semanas. E, Sandro, antes de eu liberar você, que eu sei que você tem que ir lá pro evento, hoje o torcedor azulino, né, acordou aí... Ou nem dormiu, né, Rafa? Isso que eu ia falar. Ou acordou com dor de cabeça de tanta ressaca, ou nem dormiu, Sandro Santos. Série B findada, Remo na Série A. Acabamos aí um campeonato maluco, vamos se dizer, Rafa. Uma das séries B mais disputadas, concorridas, niveladas. E chegamos até a última rodada que a gente não sabia quem ia subir, que a gente já tinha alguns que já tinham caído, mas também não sabia quem seriam os outros. Muito disputada, com várias situações de mala branca, mala preta, mala de todas as cores e discussões até o final sobre arbitragem, será que vai prejudicar, não vai prejudicar? Então, tudo obscuro até o final, até que clareou pro Clube do Remo. Clube do Remo que chegou não dependendo mais das suas forças. Ele teria que ganhar como fez com Goiás, mas dependia dos outros. E aí você fica naquela expectativa, gol do Goiás. Aí você fica na expectativa, gol da Chapecoense. E você via o Remo cada vez mais afastado de algo que estava parecendo impossível. Mas aí você também escutava jogador do Criciúma expulso. Então o Remo dependia não só dele, como dessas 2 outras partidas. Do Chapecoense contra o Atlético Goianiense e também do Criciúma contra o Cuiabá. E aí o Remo empata no finalzinho do jogo, algo que seria fenomenal, porque deu aquela expectativa para que no segundo tempo o Remo também pudesse... Já tinha ali 72%, 70% de posse de bola. Voltava pro 0-0, né, digamos assim. Voltava pro 0-0, mais um 0-0 que você já vinha com uma expectativa frustrante, porque Chapecoense ganhando e o Criciúma empatando, o Remo podia ganhar de 1.000 e não subia. Até porque o Remo empatou muito durante o campeonato e um dos critérios primordiais ali é o número de vitórias, né? Fora os pontos, número de vitórias. E o Remo foi pro segundo tempo, conseguiu ali o gol que jogava, mas antes teve a notícia de que o Cuiabá fazia o gol e a torcida já inflamou. Com aquela vibração da torcida, eu acho que o jogador pensa, podemos chegar. Algo aconteceu que a gente pode chegar. E aí veio o segundo gol e no final do jogo veio o terceiro gol sacramentando, mas ali você ficava na expectativa. Criciúma com a menos metendo bola na trave, forçando o goleiro do Cuiabá a fazer grandes defesas, e aí a expectativa de você estar no radinho escutando um jogo, ou na TV, quem ficou em casa, assistindo outro jogo, e torcendo também pro Remo, e vem aquele gol do alívio do Remo, e a tensão até o final de saber Remo vai subir ou não. O 2-1 é sempre também digamos assim, antes de sair o terceiro gol, que foi mais pro final, né? O segundo gol, assim, o 2-1, eu acho que é sempre um resultado ali que é ansiogênico, né? E fora um 1-0 fora do que você estava esperando. O Chapecoense já estava vencendo, então só restava o jogo do Criciúma pro Remo. E aí deu tudo certo pro Remo na Série A ano que vem. Festa da torcida paraense, festa dos azulinos na cidade. Não vai parar tão cedo essa festa. Vai perdurar, e aí você vê que não era só a gente que torcia, você começa a ver outras pessoas de fora, através do Instagram, ou até mesmo no YouTube, você começa a ver outras pessoas torcendo pro Remo, como o Thiago Leifert, né, como o neto
também um dos grandes jogadores que teve no Corinthians torcendo pro clube do Remo. E o Remo pega esta maré que precisa levar para cima. Nós precisamos manter o Remo na Série A para que o futebol do Norte, não é só do Pará, é o futebol do Norte ganhe visibilidade e a gente acabe com esse estigma ali de que o Norte não tem nada. O Norte tem sim. No Norte tem cultura, o Norte tem comida, o Norte teve a COP, o Norte tem estruturação e agora o Norte tem um representante na elite do futebol. Agradecer pelo que os jogadores fizeram. A torcida do Remo agradece tanto que entrou no gramado, Rafa. Aquele mar da arquibancada, ele seca, mas vai para dentro do campo. Oi. Encheu o gramado de alegria, a festa com os jogadores, a festa pós o jogo ali imensa, mas a gente fala que o Remo chega no seu objetivo da temporada, que foi a Série A. Na marra, mas foi, né, Sandro? Na marra, se arrastou, preocupou. Vamos falar do campeonato como um todo. O Remo começa bem com o Daniel Paulista. Veio a turbulência de sair. Daniel Paulista, que estava sendo um esteio como técnico e que tinha os jogadores em mãos. Aí sai o nosso diretor executivo, Papelim, voltando para Fortaleza e dá-lhe também aquela estrutura, a mudança de gestão, vindo Marcos Braz, um nome forte no mercado. E foi uma grande surpresa, né? Quando aconteceu, foi falado também Brasil afora, a vinda do Marcos Braz para cá, né? Aí o Remo volta a ganhar notoriedade, né? Para fora, com um diretor executivo de peso, realmente. Mas nessa transição, um momento conturbado, Rafa, veio o Antônio Oliveira, o português, que não teve ali uns momentos bons, mas a maioria a gente pode dizer que foi médio para baixo, preocupando a torcida, tirando o Remo da cabeça ali da disputa e jogando para baixo, 12º, acho que se eu não me engano chegou até o 13ª colocação, fazendo com que a torcida esfriasse e jogasse meio que a toalha, porque o Remo não vinha mostrando evolução, o Remo estagnou e perdeu posições. E aí veio, como todo mundo chama aí, o nosso Gordiola, para dar um ânimo e ali começar a vitória. O Remo trazendo de novo a esperança para a torcida e chega nas rodadas finais e vem os empates e a derrota. E aí fica a indecisão. E agora? O que vai acontecer? Será que acabou? O Remo não consegue mais ter força para chegar? E a torcida ali apoiando, trazendo os jogadores de volta. E os dois jogadores ali, Diego Hernandes e o Nico Ferreira, expulsos na partida contra o Avaí. O Avaí já não tinha mais nada para acontecer, mas acabou prejudicando muito o Remo. O Avaí que não treinava há uma semana, né? Uma semana, ficou aquela expectativa, e aí vai, não vai. E acabou que o Remo sucumbiu ali e jogou para baixo, não. Porque logo quando iniciou a venda dos ingressos, foi se esgotando tudo. Em horas, em poucas horas. Se esgotando, mostrando, olha, elenco, a torcida tá aqui. A torcida acredita. Vamos pra cima, mesmo quebrado, mas a gente vai pra cima. E foi pra cima, e o Remo finaliza uma Série B com garra, como você falou, contra tudo e contra todos. Chegamos lá com depreciação da crônica esportiva de fora, falando que o Remo não tem condições, e o Remo mostrou que tem condições não só sim de subir, como de se estruturar, fazer um Remo forte e permanecer na Série A. Perfeito, Sandro Santos. Sandro, só para tirar aqui a gente fazer um panorama aqui dessa campanha do Leão, né? Que entrou na marra, como a gente já disse, entrou ali arrombando a porta, né? Chutando a porta. Olha, o Guto Ferreira, que chegou a 9 jogos no Leão, termina o campeonato com 7 vitórias, 2 empates e uma única derrota. O português, Antônio Oliveira, que passou algum tempo no Remo, aí uns 2, 3 meses, né? Disputou 15 jogos.
foram elas 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Tá? Um aproveitamento de 40%, tá? E conseguiu apenas 15 pontos nesse período. Você acha que se o Português sai assim uns 3 jogos antes, 4 jogos antes, o Remo não teria brigado pelo título? Rafa, pela campanha que o nosso Guardiola fez, eu acredito que sim. Poderia muito bem estar brigando pelo título, já ter o acesso até mesmo antes, mas poderia sim ter brigado pelo título com essa demora da mudança, né, do Antônio Oliveira pro Guto Ferreira. Eu acredito que sim, se viesse antes pelo que ele fez, poderia sim ter brigado pelo título. Umas 4 rodadinhas antes. Como eu disse, foram 7 empates, né? Teve algumas derrotas que ok, né? Vamos lembrar que teve um empate contra o Goiás no primeiro turno, que o Remo amassou o Goiás, né? Foi 1-1 esse jogo. Chapecoense, que poderia ser mais... Só aí você teria mais uns 4 pontos. Remo perdeu... Remo 62 ia para 66. Remo perdeu para a Ferroviária dentro de casa, que foi rebaixada. É um jogo que não se pode perder, né? O Remo teve alguns jogos com times lá de baixo, como o próprio Volta Redonda, que prejudicou muito na campanha lá em cima. Mas a gente não pode também tomar como base isso, Rafa, porque muitos times desses que caíram, ou muitos times desses que ficaram ali próximo da zona de rebaixamento, também tiraram muito ponto de gente que estava lá em cima. Verdade. Então, como eu digo, foi uma Série B muito disputada. Você pegava um time da zona de rebaixamento e era como se ele estivesse disputando o título. Jogos muito difíceis. O Remo foi muito guerreiro de subir. Tanto que ele pegou nessas últimas rodadas muitos confrontos diretos. Foi Novo Horizontino, Chapecoense, o próprio Goiás, que estava na zona de acesso na rodada. E o Remo conseguiu não só passar o Goiás, como passou o Criciúma, e chegou à 4ª colocação, que deu acesso à Série A. Agora também a gente não pode falar só do Remo, né, Rafa? A gente precisa também falar do Paysandu. O Paysandu não conseguiu, vinha vencendo também o último jogo, acabou, teve gente expulsa, o Atlético virou para cima do Paysandu e se salvou da Série C. O Paysandu precisa sim juntar agora, pegar a diretoria, juntar as pessoas que precisam sim ajudar o Paysandu, não só os torcedores, como diretores, se unir para não deixar com que essa queda do Paysandu, porque foi uma das piores séries B que o Paysandu já fez. Ficou na lanterna muitas rodadas, ficou na zona de rebaixamento muitas rodadas, mudanças também de técnicos. Infelizmente o Paysandu não conseguiu sair da zona, não conseguiu ter forças para permanecer na Série B, mas precisa sim ter forças para fazer uma Série C ano que vem forte. O Paysandu tem que pensar em voltar para a Série B. O Paysandu tem uma torcida imensa, o Paysandu tem forças sim para se manter, tem que se reestruturar, não só a parte organizacional, como na parte técnica e do futebol. O Paysandu precisa voltar, bater na Série C e subir. Porque o Paysandu não merece estar no lugar que está agora. O Paysandu merece estar numa Série B ou até mesmo numa Série A com o Remo, para disputar de igual para igual com os outros times e mostrar realmente que o Paysandu e o Remo e o futebol do Norte tem forças para estar e lutar para qualquer um. Porque o Paysandu já teve esses anos e mostrou que de igual para igual o Paysandu bate em qualquer um também. Seria aí o cenário dos sonhos, um repá na Série A, né, Sandro? O tanto que isso poderia mobilizar aí pro torcedor paraense, pros clubes. E como você disse, se for colocar aí as torcidas, né, a expressão que esses times têm de história, de torcida, de identidade, sem dúvida eles não mereciam estar sofrendo esses últimos anos aí, amargando. Eu te falo, Rafa, os dois numa Série A pode fazer outro mangueirão, porque esse daí não vai caber a torcida do Pará.
Sandro, ontem o Paysandu, como você disse, foi até São João del Rei, quase fez uma segunda vítima, né? Porque Sim. na rodada passada o Papão empatou ali com o Amazonas e puxou o Amazonas pro buraco. Sim. Ontem levou o junto. Papão ia puxando o Atlético pro buraco também, mas o Atlético conseguiu virar e se livrou também da zona. E o Papão, né, acaba de forma melancólica essa Série B na última colocação com apenas 28 pontos. Só 5 vitórias, Sandro, só 5. 5 vitórias de 38 rodadas, né, Rafa? É, 5 muito pouco. Pouquíssimo para a tradição que tem o Paysandu. O Paysandu não merecia estar na posição que estava, mas infelizmente por mudanças técnicas recorrentes aí, acabou que o Paysandu teve um fôlego ali com o Cláudio Oliveira, né? Ele chegou, fez ali o Paysandu. Eu volto a frisar, Rafa, o Paysandu fez jogos excelentes, mas o resultado não eram excelentes. O Paysandu dominava certos jogos, mas terminava empatando ou terminava perdendo. Então, assim, foi um ano pro Paysandu muito difícil, um ano em que veio de um campeão da Copa Verde, mas que esse título não conseguiu fazer com que o Paysandu enxergasse o que precisava, que era uma melhora na sua qualidade técnica dos jogadores, uma melhora ali. Mas, Rafa, inclusive a torcida do Paysandu esteve presente em todo o campeonato. É uma das maiores médias do campeonato também, né? Sim, mesmo o Paysandu não tendo resultados nos jogos, mas a torcida não abandonou o Paysandu. A torcida manteve-se ali firme e forte até quando pôde, mas infelizmente o Paysandu não teve o resultado que esperava. Sandro, como você disse, o ideal seria o Papão bater na C e voltar. Mas a Série C, na minha modesta opinião, é um dos campeonatos mais difíceis, né? Mais engodos ali, o formato parece que ele vai ali afunilando de tal forma que de uma hora para outra você tá ali classificado e depois perde 2 jogos, tá na zona de rebaixamento já para D, né? Porque na verdade a Série C são 2 classificações. Exato. Você precisa se classificar para um quadrangular e num quadrangular você precisa se classificar para subir. Então você pega ali, você luta com todo mundo para chegar e lutar com os melhores depois, né? Então são 2 lutas. A primeira, uma batalhazinha pequena e depois a guerra, verdadeiramente se dizendo. E como você disse também, outra coisa muito importante pra gente comentar antes de encerrar aqui, Sandro, o Paysandu ganhou a Copa Verde esse ano, né? O Remo ganhou o Parazão, o Paysandu logo em seguida ganhou ali a Copa Verde. Mas, geralmente a gente diz ali que os times que jogam o Parazão, que jogam a Copa Verde, eles esboçam ali o time da temporada, né? Que vai disputar a Série B, a Série A. No caso do Paysandu, o time foi vitorioso na Copa Verde, mas o esboço da temporada não saiu bem feito no final ali, né? O desenho final. É verdade. Acontece que no ano que vem o calendário muda, né? Muda, já desde o início, em janeiro, o Remo já estreia na Série A. Exatamente. E o Paysandu, logo no início do ano, também já tem a série C. Na verdade, a Série C, né? Série C. Série C não, já é março, na verdade. Para março, Mas a Série A... A Série B que começa um pouco antes, a Série A tá com previsão de começar no dia 28 de janeiro. Ou seja, tá muito pertinho já. O que acontece, Rafa? O Remo termina já iniciando o quê? Terminou a Série B e já inicia o planejamento para a Série A. Não vai ter tempo para o Remo parar nesse quesito planejamento. Por quê? Como já começa em janeiro, você já vai ter que, acabou agora, já renovar com quem tem que renovar, fazer contrato com quem tem que ser feito contrato e já pensar os jogadores que o Remo vai querer para a temporada, porque não se pensa agora paraense separado de Série A. Agora se pensa Série A e aí você vê o que vai sobrar para o paraense, o que vai ser feito numa Copa do Brasil. Porque o calendário com essa mudança força com que os clubes já iniciem o ano com seu planejamento. E sem dúvidas, como você disse, o principal plano do Remo tem que ser se manter na Série A. Ou quem sabe até beliscar uma Sul-Americana aí, né, Sandro? Rafa, o que eu costumo pensar? Se você vem,
por exemplo, o Remo chegou para uma Série B pensando já na Série A. Então ele fez um time forte para subir. O que poderia acontecer? Como chegou o final, Remo lutando pelo acesso, mas já sem risco de queda. Então você faz um time forte pensando em subir. O Remo tem que sim bater de frente com os outros. Bater de frente... A gente sabe que é muito difícil bater de frente com o Flamengo, bater de frente com o Palmeiras, esses times que lutam pela Libertadores, é muito difícil bater de frente. Porém, você vai ter que bater de frente para querer uma Sul-Americana, para querer também, quem sabe, uma Libertadores. E você fazendo um time forte e mantendo o Braz como diretor executivo, você já imagina, vem algo bom por aí. Porque o Braz não vai pensar em um time fraco. Ele vai pensar em um time forte para lutar, sim, pelas posições de cima. Então você tem que fazer, sim, um time forte para que você escape desse rebaixamento o quanto antes. É a mesma forma de pensar que o Paysandu tem que ter. O Paysandu tem que fazer um time forte para subir para uma Série B, para que a descida para uma Série D nem se cogite, entendeu? Esse risco de Série D, o Paysandu não tem nem que pensar. O Paysandu tem que pensar em subida para a Série B já ano que vem. O Paysandu que ainda não anunciou a sua nova comissão técnica para o ano que vem, né? Fica a expectativa, então, que o presidente do clube possa fazer esse anúncio para que a gente comece também a pincelar o que vai ser esse elenco do Paysandu para o ano, né? Planejamento, porque já se sabe que o faturamento em termos de televisão, em termos da própria CBF, já não vai ser a bem mesma menor, né? Quantidade que ele tem, vai ser bem menor. Então é se estruturar com um pouco e sim, a torcida vai fazer com que tenha essa sobra a mais para que o Paysandu possa se sobressair numa Série C. Por quê? Porque a torcida leva dinheiro, a torcida vai ao estádio e vai fazer com que ele tenha um pouco mais com o sócio-torcedor e com a bilheteria. Então é o dinheiro que vai fazer o Paysandu ser diferente das outras equipes que não têm torcida. É isso, Sandro Santos. Sandro, hoje, antes de liberar você agora sim, para você ir lá para os 50 anos da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a ADESG. A gente está só na segunda, mas sábado também tem um grande confronto, né? A finalíssima da Libertadores. Eu sei que você tá com o coração dividido aí, né? Rafa, eu não vou ficar em cima do muro. Palmeiras tem um time excelente, tem um excelente técnico. Flamengo também. Mas vamos tirar um pouco aqui pelo brasileiro. Se você for fazer uma menção aí, Flamengo já se distanciou. Muito difícil. Não é impossível, mas muito difícil o Palmeiras conseguir o título do Brasileirão, que eu acredito que já está encaminhado para o Flamengo. E isso pode refletir sim para uma final na Libertadores, porque eles disputam o mesmo campeonato. Se fosse Palmeiras e um Boca Juniors, já é outra coisa, porque são campeonatos diferentes. Mas aí a gente já pode ter uma noção de como vai chegar para essa final. O Flamengo chega com uma leve superioridade. Eu acredito ali, vamos se jogar uns 40% vitória do Flamengo. Vamos se jogar 30% para a vitória do Palmeiras e 30% para um empate, uma disputa de pênalti. Então eu acredito sim que as duas equipes chegam fortes, mas eu acredito que o emocional do Flamengo chega um pouco melhor para essa decisão da Libertadores. O título fica novamente, se eu não me engano, o 4º ou 5º ano seguido no Brasil, mostrando que os times brasileiros estão num momento melhor, onde a gente via antes os uruguaios com o Peñarol ganhando seguida, né? Argentinos também com Boca e River. Agora nós vemos os times brasileiros chegando nas finais seguidas aí, consecutivas. Infelizmente, o Atlético Mineiro não conseguiu ser campeão da Sul-Americana, perdeu nos pênaltis, não conseguiu ter esse êxito, mas nós temos aí a garantia de uma Recopa Sul-Americana, né? Ali com um time brasileiro disputando mais um campeonato intercontinental aí para o Brasil, podendo disputar aí, chegando ou com o Flamengo ou com o Palmeiras. Uma grande final,
Infelizmente, poderiam chegar no consenso e trazer para o Brasil, né? Pro Brasil essa final. Concordo com você. Mas vamos lá de novo em Lima, mais uma final em Lima entre Palmeiras e Flamengo. Mais um jogo que a gente espera ali uma final eletrizante, que venha muitos gols, que as torcidas possam comemorar muitos gols, mas infelizmente só um leva. Vamos ver se é o rubro-negro ou se é o alviverde. E a reedição, né, Sandra? A reedição dessa final que já deu o que falar, inclusive, e é importante a gente ficar de olho num personagem em especial nessa ia falar partida. Desse personagem que durante um ano estava de um lado e este ano está do outro, que é o nosso Andréas, né? Que tá jogando muita bola também, né? Um bom jogador. Palmeiras tem dado uns tropeços aí no campeonato, né? Mas mostrou na Libertadores, na semifinal, que tem poder de reação também, né? Tem um grande poder de reação. Tem aí o grande técnico, como eu falo, o Felipe Luiz tá construindo a carreira dele de técnico, mas já mostrando a força que ele tem, porque a gente ficava naquela indecisão. Poxa, o Felipe Luiz chegou numas finais da Copa do Brasil, chegou ali na final do Brasileirão, sendo, né, tendo esse seu destaque, foi campeão e tudo mais. Mas será que o Felipe Luiz tem mesmo esse poderio de ser um técnico de um grande clube como o Flamengo? E ele mostrou, Rafa. Ele mostrou não só ser um grande técnico, ser um grande estrategista e ter ali o elenco nas suas mãos também. Então é uma grande final entre dois técnicos que têm destaque no Brasil e dois elencos também muito fortes. E aí é esperar não saber quem vai estar num dia melhor. Mas como eu te falo, eu ainda acredito ali uma pequena superioridade para o Flamengo ser campeão, mas a gente não tem o que esperar, né, Rafa? De quem vai ser o dia, qual o jogador destaque, né? Qual será o jogador destaque? Quem vai poder fazer se destacar ali o Arrascaeta pelo Flamengo, que tá jogando muito? Mas também a gente pode esperar qualquer jogador, até Flaco, mesmo... né? O Flaco tem jogado muito também, né? O Lopes tá jogando muito. Mas quem sabe também não pode ser um jogo decidido nas bolas aéreas, como Gustavo Gomes de um lado, o Léo do outro pelo Flamengo, ou numa cobrança de falta magistral de ambos lados, né, ali. Então, tá aberta ali a final. Quem será o grande jogador? Jogo decidido em detalhes, jogo com goleada. Vamos esperar. Sábado vai comprovar aí a torcida do Brasil todos, uns torcendo a favor, outros secando. A torcida do Corinthians com certeza torcendo contra o Palmeiras e a torcida ali do Vasco, Fluminense e Botafogo com certeza torcendo contra o Flamengo. Então, uma grande final. Esperamos aí que o Ancelotti com certeza vai estar presente, né? Torcendo e que ele possa extrair o melhor dessa final para a nossa seleção brasileira. Rafa, olha aí, para os supersticiosos. Remo em 94 na Série A. 94 a seleção chegou ali, né, com Parreira, meio desacreditada. Também não fez uma boa eliminatória, chegou ali tropeçando trancos e barrancos e conseguiu ser campeão. Seleção 2026 com Ancelotti, também vindo desacreditado no meio das eliminatórias, e o Remo também subindo para a Série A. E aí, vamos ter o Hexa ou não? Fica aí para os supersticiosos, né, Rafa? Um outro dado interessante que você não citou, mas eu peguei, quando você começou, eu peguei no ar, em 94, né? Faziam aí 24 anos que o Brasil tava sem taça, né? E agora em 2026 também fazem 24 anos da última taça do Brasil. Mais 2002. Um dado aí para... E Remo na Série A, né? E Remo na Série A. Sandro, mas hoje é só segunda-feira, a gente vai trazer ainda isso ao longo da semana. Eu sei que você está de plantão pela manhã agora, esses próximos dias, né? Até quarta-feira, quinta-feira, até quinta-feira. Então até quinta-feira a gente traz aqui os palpites, então a gente vai ver ao longo da semana os discursos, né?